Queria lhe agradecer pela participação. Esse aqui vai ser o nosso terceiro vídeo da nossa série do Leitores Riscados, que a gente conversa, troca uma ideia, bate um papo sobre uma leitura que tenha marcado, né? Que tenha deixado riscos em cada leitor. E aí eu convidei a Priscila para ela participar aqui. Priscila, ela está lá no Instagram. Foi uma dessas pessoas que eu conheci no Instagram para nessa ideia de falar sobre livros e tudo. A gente sempre se depara com muita gente boa, muita gente legal, muita gente que tem muita coisa em comum. E a Priscila foi uma dessas pessoas e eu acabei convidando ela para participar. E, mais uma vez, muito obrigado. Ah, eu que agradeço o convite, Jorge. Realmente o Instagram tem assim me aproximado de pessoas muito bacanas, como você, que a gente sempre está trocando ideia, comentando os stories um do outro, É né? assim, é E a muito gente legal isso. acaba encontrando realmente pessoas que têm leituras em comum também, né? É E a assim, gente, nessa troca, a gente vai. Você fala a sua leitura arriscada, eu falo a minha. é Eu gostei assim. muito dessa ideia por trás do seu canal, né, e do seu Instagram, de leituras que marcam. Eu tenho realmente muitas leituras marcantes. É, e eu acho assim, cada leitura ela deixa alguma coisa, assim, não, é muito difícil eu ler um livro que realmente eu goste, que me captura, né? Como a Silvia falou ontem, dessa ideia E do livro prende, né? que prende, que você é uma prisão boa, né? Porque você quer ir até o fim nessa prisão. É Eu tenho realmente muitas, mas o aquelas tem algumas que clássico ficam mais, né? o clássico síndrome de Estocolmo, né? O livro está ali lhe impedindo de seguir em frente e você gosta dele. Ele está esculhambando com o seu É, psicológico, nas suas crises existenciais, mas é esse que a pessoa gosta, é isso que a pessoa quer. exatamente. E eu tenho realmente assim alguns livros que eu me identifico, como você falou, com o personagem, ou com a própria história, ou é o modo de narrar, ou é a escrita do autor que me pega muito, né, pela forma como escreve. Mas eu coloco assim, leituras riscadas para mim são aquelas em que eu termino de ler o livro, mas ele não acaba. Eu fico pensando, eu fico querendo conversar com alguém. Então, eu fico assim, numa sensação assim de que eu preciso de alguma forma externalizar, seja escrevendo um texto, uma resenha, né? Ou conversando com alguém, participando de um clube de leitura para debater o livro. E de vez em quando, do nada, eu lembro daquele livro. Então, assim, Ele, eu tenho esses alguns que ficam martelando ali, sabe? eles vão para além da leitura, né? A gente termina de ler e eles continuam na gente. Tipo, não deixa de funcionar, não deixa de produzir esses valores, né? Esses sentidos e tudo. E aí ontem eu estava É, falando com Silvia sobre uns livros que estavam marcados, né? E aí você vê que você vai revisitando a experiência da leitura, vai lembrando não só do livro, mas tipo do que passou na sua cabeça enquanto você estava no contato com o livro. Isso eu acho muito legal, muito massa mesmo. Tipo, tá falando lá do Mestre Margarida, do Retrato do Artista quando Jovem, esses livros que são mais próximos mesmo da gente. Aí faz toda a diferença. Compartilhar, como você falou. Termina de ler e você quer expandir, você quer colocar em algum lugar. Isso faz às toda a vezes você diferença. sente vontade até de reler aquele livro. É um livro que, se ele é seu, se você não pegou na biblioteca emprestado, ou está lendo de alguém, você quer marcar, você quer realmente revisitar, depois você olha, assim, passa e fica olhando as marcações que você fez, as É sim. frases, né? E você quer ter ele na estante, você não quer se desfazer daquele livro. Eu tenho muito isso porque eu demorei muito para pensar numa ideia de biblioteca pessoal, né? Uhum. Porque eu me desfiz da minha biblioteca várias vezes, né? Antes eu fui uma leitora muito de biblioteca pública, de pegar muitos livros, assim, pegar 8 livros por mês. Às vezes eu Que nem lia massa. os 8, mas eu ficava sempre pegando, Uhum. renovando, e tinha carteira em biblioteca. E quando eu comecei a ter os meus primeiros livros, eu tive essa ideia mesmo de só manter aqueles que realmente me marcam. Então, a minha biblioteca ela sempre foi um pouco, né, limitada,
E aí, quando ultrapassava, eu doava aqueles livros. Sempre fui muito de doar livros. Uhum. Agora, acho que eu estou acumulando demais. Está muito acumulada. Mas é porque também a gente já vai adquirindo uma bagagem de leitura e você precisa, né, ter aqueles livros. Por exemplo, livros de literatura brasileira, que várias vezes eu utilizei em sala de aula como professora, às vezes eu me desfaço, aí eu tenho que comprar outro, Aham. que aí eu empresto para aluno, Aham. livro do Machado de Assis, José de Alencar, Clarice mesmo assim. Eu vou comprando vários porque eu vou doando, vou emprestando. Tem um, E aí, tem quando um, você me fez o convite, né, de participar, eu fiquei muito na dúvida, sobre qual livro trazer aqui para falar, mas aí eu pensei, eu vou levar um livro que quase ninguém vai falar, assim. massa, Não é da literatura brasileira, né? Da literatura, ele é um autor que é franco-senegalês massa. e tem uma história assim por trás que é o seguinte: ano passado, em fevereiro, eu conheci a Natália, que ela tem um perfil chamado Paris de Histórias. Ela é historiadora e ela está fazendo doutorado lá em Paris. E ela chegou no meu Instagram, assim, bem por acaso, porque eu estava falando da Zelda, do Fitzgerald, do Hemingway. E aí Massa, massa. Esse fiz assim pessoal é uns muito massa. stories. É engraçado como a gente vai se conectando, como eu falei. A gente tinha um amigo em comum. E aí ela viu meus stories falando, aí ela me mandou um recado assim, Pri, você não me conhece? Aí ela falou um pouquinho dela, né? E falou assim, tô fazendo guia turística aqui em Paris, enquanto eu faço meu doutorado, e eu tô querendo abrir um clube de leitura. Eu queria saber se você não quer fazer a mediação comigo, para a gente começar lendo Paris é uma Festa, do Hemingway. Eu falei, o Massa. quê? Topo na hora. Eu Já nem tô pronto, já tô com a pensei. roupa de ir, já, né? Aí depois que eu aceitei, eu falei, gente, eu sou doida, assim, tipo, eu nem conheço a pessoa. Falou É, em Paris é uma festa, eu já mas, aceitei. mas essas coisas assim, meio vamos dizer assim, sem ser com muito planejamento, normalmente dá muito, quando dá muito certo, é incrível, Nossa, né? foi Porque ótimo. é muito mais E aí natural, né? eu já fui fazendo, eu falei, vamos divulgar? Vamos, já fui fazendo cartazinho para divulgar. E aí, quando a gente divulgou, assim, foram muitas pessoas querendo entrar no grupo. E realmente esse mês que foi o mês, a gente começou em março, foi Uhum, exatamente quando começou a pandemia, praticamente, né? uhum, Então, assim, quando realmente aconteceu a primeira quarentena, né? Foi assim, meados de março, nós estávamos na segunda ou terceira semana de discussão, porque massa. aí a gente fazia discussões todo domingo, e aí a gente dividia o livro, cada semana discutia aqueles capítulos, né? Ela fazia toda a questão, a parte do contexto histórico, e aí assim, aí veio a pandemia, muitas pessoas tiveram dificuldade de ler, né, de ter o Uhum, mesmo ritmo de leitura, algumas saíram do grupo, outras quiseram entrar, e aí fica essa movimentação, mas existem aquelas pessoas que são fixas, assim, no clube de leitura, né? sim. E a gente começou realmente, vamos ler só autores. Não, a nossa ideia não era ler autores franceses somente, mas ler também os americanos, né, que viveram em Uhum, Paris nos anos 20. Então, nós lemos Gertrude Stein, que massa. nós lemos o livro da Zelda Fitzgerald, que é o Esta Valsa é Minha, nós lemos. E aí, agora, aí tá, acabou o ano, nós fizemos assim 10 leituras muito boas mesmo. E aí acabou que, como esse volume também foi diminuindo, a gente passou. Antes eram lives no Instagram. Todo domingo a gente fazia live no Instagram. A gente passou a fazer encontro no Meet, no Zoom, né, para ser mais reservado, e as Uhum, pessoas poderem também compartilhar as experiências, não ficar estilo aula, né? Porque era só aham, eu e ela conversando. Então, às vezes, a gente sentia falta, o pessoal querendo comentar ali nos comentários, fazer comentários na live, mas a gente sentia falta de ter essa interlocução, e a gente acabou indo para o Zoom. E agora a gente está querendo voltar com as lives também, é e esse massa. ano nós incluímos na proposta do clube exatamente ler também obras de senegaleses, por exemplo. No mês passado nós lemos o livro da Fatou Diome, que foi o Ventre do Atlântico, que ela Uhum, é senegalesa, ela mora na França, né? Acho que agora ela nem está morando na França, mas ela morou muitos anos lá.
mas ela sempre escreve sobre o Senegal, assim, a experiência de ser imigrante, né, de ser, de migrar e também as experiências lá no Senegal e Uhum. das pessoas da família dela. Esse livro é totalmente autobiográfico e é muito interessante, assim, porque ele não Massa. é novo, ele é um livro que já tem alguns anos e a gente vai aprendendo assim os costumes, né? É interessante E que o diga. aí você falou sobre o Paris é uma Festa. Eu peguei esse livro, comprei esse livro, acho que semana passada, assim. Foi muito coincidência, Ah, que num sebo, interessante. porque eu reassisti esses dias aquele Meia Noite em Paris e Adoro. é muito massa. Esse filme é bom demais. Esse filme para o pessoal esse pessoal de livro, eu gosto de chamar esse pessoal dos livros. Aquele filme Adoro, não tem é uma como não gostar. maravilha. Aquilo ali é um parque de diversões. Aí eu fico pensando assim, cara, por que que não botou Joyce? Por que que só fica com É, ele essas esqueceu de reclamações. alguns. Por que que não botou o Faulkner? Faulkner estava lá também, podia ter colocado. Mas Joyce estava todo deprimidão, que ninguém queria publicar é, o Ulisses, né? A aham. Silvia Beach que apostou, Aí então ele poderia ter tem todo esse. aparecido. Eu fiquei muito na empolgação de ler aquele autobiografia da Alice Toklas, né? Bitoclas, V. é, Toklas, isso, que eu ainda não li. E eu sei que o filme tem muito mais a ver com esse, apesar de ter muita semelhança com Paris é uma Festa, mas tem muito mais a ver com esse da Gertrude Stein, né? Aí é, essa ela região aí aparece muito no filme, sim, é muito massa. Essa época, esse lugar, isso me atrai demais. Tipo, o F. Scott muito, Fitzgerald, nossa. a Zelda, é muito massa. É muito massa. Aí vocês começaram com Paris é uma Festa, aí hoje, Começamos assim com o pé direito né? Pode crer. e Aí foi muito bom. foi diversificando assim, tendo como critério a língua francesa, né? É, a gente quer, na verdade, assim, que fale um pouco da história, que tenha algumas questões de história também, né? Assim, a Nath deu várias aulas sobre o espaço, como que o espaço físico na França foi importante para esses escritores se encontrarem, né? Sim. Então, assim, a crise lá de 29 nos Estados Unidos e assim, e eu sempre tentando entender, Nath, por que que essa galera foi para Paris? Como é que era aí e tal? E ela, como historiadora, dava muitas aulas para gente, assim, a gente Massa. curtiu Massa mesmo. muito. E aí ela, e aí isso foi, o clube, ele marca muito, né, as nossas vidas, a minha e a dela, porque quando fechou tudo na França, em Paris, no Brasil, ela que estava vivendo muito do turismo, né, como guia turística, ela passou a dar cursos online e, e eu também, assim, acabei conhecendo muitas pessoas também. Depois, no final do ano, eu decidi também abrir curso. Então, essa questão do clube de leitura foi muito importante para nós duas, sabe? A gente conheceu mais pessoas. E o fato de começar por Paris é uma festa atraiu muitas pessoas que não eram leitoras. Isso é muito engraçado. Então, Uhum. assim, é um livro que fala de Paris, eu gosto de viajar, por exemplo, então eu quero ler. Massa. Então, algumas pessoas que nem tinham o hábito da leitura falaram: gente, eu não sou leitora, mas eu quero participar, eu posso. E aí a gente, claro que E aí pode, você né? já apresenta por exemplo, via Paris, você já apresenta Hemingway, já apresenta aquela galera todinha ali, você já pega o Isso. interesse com outros autores, aí o cara não tem mais volta. Depois que É. Não, e depois que você fora que chega assim, o desavisado, não Hemingway tem mais começa, volta. o Hemingway mete o pau na Zelda no livro dele, no Paris é uma Festa, ele tem acho que 2 capítulos falando do Ele, Scott e da Zelda, né? ele tem uma Metendo rixa com ela pau. grande, né? Ele tinha uma rixa grande Tem. com ela. E aí todo mundo, e aí nas nossas lives, as meninas, o quê? A gente precisa ler essa mulher, porque não é possível, ele tacando o pau nela, dizendo que ela tem inveja do marido. A Aham. gente quer ler essa escritora. E aí, em junho do ano passado, a gente leu o Esta Valsa é Minha, e foi muito interessante conhecer a escrita da Zelda, debater a obra dela, porque cresceu muito. Alguns livros, eu acho que eles precisam dessa experiência de você ler e ter um tempo para refletir sobre o que você leu, sabe? Uhum. E não ficar só para você, assim, né? Sim, sim.
E aí, nos debates, acaba que essa contextualização é super importante, né? Quando a Nath não pode participar, eu falo, Nath, você fez muita falta, porque é tão bom ter esse olhar de historiadora, né, em É relação assim. à literatura. Eu imagino, isso me lembra muito as aulas na faculdade, tipo, quando tinha essa orientação, assim, porque às vezes você até já leu a obra, ou leu durante, mas assim, faz toda a diferença você ter alguém ali ampliando, né? Ampliando o sentido. É. E Aí, aí, vamos entrar no livro, então, que eu escolhi? sim, eu ia perguntar isso agora. E foi nesse contexto do clube que você chegou nessa obra? Cheguei nessa obra no contexto do clube. Então, no final do ano passado, o clube é super democrático, então a gente apresentou várias obras, acho que mais de 20, e a gente Uhum. falou, galera, vamos ter que votar para escolher quais serão os 12 do ano que vem. E aí todo mundo votou. E esse aqui tinha acabado de ser lançado, de ser traduzido, e a gente só leu a sinopse. E a nossa ideia foi, ele ganhou o primeiro Goncourt brasileiro, Uhum. né, que foi até uma novidade. E aí a gente só ficou sabendo assim, pô, ele vendeu 180 mil exemplares na França, e a gente tem uma piadinha do grupo lá que a gente costuma dizer que todo francês escreve, parece que todo francês é escritor, porque eu nunca vi um país ter tanto escritor assim, É verdade, e, e, e isso a... é engraçado mesmo, porque o pessoal lá é tipo assim, conhecido, né? Tipo popstar, os autores, assim, É, as pessoas conhecem mesmo. Tipo, é diferente aqui que até um autor grande não tem essa relevância popular tão absurda. Não é um cara, por exemplo, que você vê, sei lá, dando opinião na televisão sobre assuntos que não tem nada a ver. E lá eles têm mais essa cultura, né? De querer que a pessoa seja um intelectual público, né? Mais ou menos assim. É, eles leem muito, muito mais do que a gente aqui no Brasil, né, os franceses. E também essa questão de que eles escrevem muito, às vezes não publicam, isso que a Uhum. Natália sempre fala, gente, às vezes eles não publicam, mas escrevem muito, né? E a gente falou também, vamos ler alguns autores africanos e tal. Eu mesma, assim, gosto muito da literatura africana, mas eu não leio tanto. Então eu também senti essa dificuldade, né? E também há esses escritores que são franceses, né, mas passaram a maior parte da vida ou no Senegal, ou Guiné-Bissau, em algum país africano, ou que Sim. nasceram lá e moram na França, né? É muito comum Tem também. até uma que ganhou um prêmio super importante, eu não vou saber falar o nome dela, que a COSAC foi que trouxe o primeiro livro dela aqui para o Brasil, depois eu vou lembrar. Mas é engraçado que até é claro que existe preconceito, né? Uhum. E aí eu lembro até que a Natália comentou assim, às vezes é um autor que ele é francês, né? Mas ele é filho de imigrantes, e aí fica com aquela coisa, ele não é francês. Ele é Uhum. francês, nasceu na França, É né? uma questão muito prática, né? Tipo, tá lá Muito na prática. identidade do cara. É. E aí a gente chegou nessa obra do David Diop, que é até um sobrenome bem comum lá, se chama Irmão de Alma, e Eu foi a... não conhecia. Quando você comentou comigo assim que estava pensando em falar sobre esse livro, eu fui pesquisar quem era, porque eu não tinha conhecimento dela. Pois é. E ainda bem que a editora Nós que trouxe ele é uma tradução da Raquel Camargo. Ela traduz muitos livros franceses também, que tem essa mistura do francês e do Wolof, que é a língua falada lá. Tem o Uhum. Wolof, o Wolofal, depende como eles falam, né? E aí até fiquei assim impressionada porque ele é narrado em primeira pessoa Uhum. pelo Alfa, que é um soldado, né? Ele é senegalês, e ele, o melhor amigo, Mademba, eles vão para a Primeira Guerra por vontade própria, né? Uhum. E é claro que existe muito esse sonho de a gente vai participar da guerra e vai dar tudo certo, ninguém vai morrer. E depois nós vamos poder morar na França, né? Esses cidadãos franceses, tinha muito esse sonho, né? Porque eles nasceram e cresceram numa vila muito pobre, né? Com poucos recursos. E um deles, o Mademba, foi para a escola, então ele sabia falar francês. Já o Alfa não. Então eu fiquei Uhum. impressionada que eu falei, gente, como que
deve ter sido um desafio traduzir esse livro, porque ele tem muitas expressões do Olof, muitas, e ele tem uma estrutura diferente, assim. Eu falei, nossa, ele tinha que realmente ganhar muitos prêmios. E aí, Que quando foi, acho massa. que há 2 semanas, ele ganhou o International Booker Prize, que é um prêmio, que ele é um braço ali do Booker Prize. Então, ele premia livros que foram traduzidos para o inglês, né? Ali para o Reino Unido, Irlanda, né? É E interessante. ele é um livro muito marcante, muito. É interessante isso que você falou da questão do cara ter uma presença da cultura francesa lá no espaço dele, porque ele teve essa educação. Isso me lembra As Alegrias da Maternidade. Sim. Esse livro foi muito massa. Eu li ele e você falou, eu lembrei assim dessa experiência mais ou menos parecida, porque é isso, eles têm tipo assim, uma parte do livro passa-se no local de origem deles, e depois eles se deslocam para a cidade que já é colonizada, já é com a presença dos britânicos e tal. E aí muda. E enquanto eu estava lendo, por exemplo, tem uma parte que eles vão ter contato com os patrões de um dos personagens que são ingleses. E aí tem esse diálogo entre eles. Eu fiquei muito curioso para ver como era aquilo no No original, original. porque deve ser incrível, assim, você vê a diferença até de construção de frase mesmo, da forma como eles falam, e como é que o cara que é, por exemplo, no caso lá da Bushi Emecheta, como é que o cara se coloca como superior na forma como ele fala. Eu fiquei muito curioso com isso. Nossa, aqui nesse livro há várias confusões em relação, porque ele não fala o francês. Uhum. Então, assim, e aí é um spoiler, mas assim, é na primeira página do livro já Tudo acontece. bem. Então, eu Tá posso tranquilo, até tá bom? falar, porque o livro é baseado nisso, nesse primeiro Aham. acontecimento aqui. Então, é um livro que já começa no meio, já lá na guerra, no front, a gente não sabe muito bem a história do Alfa nem do Mademba, mas começa de uma forma muito dolorida, muito agoniada, que é o Mademba ferido e Uhum. pedindo para o Alfa Porque me ele tá mata agonizando, porque né? está agonizando ali. Ave E aí Maria. ele não tem coragem de matar o amigo. E é isso que gera, assim, todos os conflitos do livro, eles são gerados por esse primeiro acontecimento, que é ele se culpando porque ele não teve coragem de matar o amigo. Então ele o abandonou ali à própria sorte, sofrendo, né? Nossa. Ave E Maria. é terrível. E aí tem essa história do clube, e aí o que acontece? Todo mundo bem empolgado, vamos ler esse livro em janeiro desse ano, que foi o primeiro de Cara, que 2021. aflição desse começo de história. Já é o que eu quero ler Já esse livro, começa é numa sério. aflição. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas abandonaram a leitura, Meu Deus do céu. outras falaram, Pri, a gente está vivendo uma pandemia, está muito difícil ler um livro assim. E aí foi engraçado. E a gente ia colocando assim no grupo de WhatsApp que a gente tem, algumas pessoas, eu sei que o livro é bom, eu sinto que vai ser bom, mas eu não estou dando conta. Então, várias experiências. Só que eu falei, eu vou ler até o fim. E esse início foi muito difícil, porque são muitas questões. Assim, se ele tivesse começado de uma forma linear, por exemplo, contando a Uhum. infância deles, porque eles são amigos de infância, viveram nessa vila, como é que é o nome da vila? Até esqueci o nome. Mas assim, aí contando da morte do Alfa, que também da mãe dele, que foi também um trauma para ele, é Gandiol, eles moravam em Gandiol. Uhum. Só que não é linear, ele tem uma estrutura circular, assim, não é tão circular, mas ele tem uma estrutura de repetição. E eu fiquei refletindo muito por que que o autor repetia algumas frases, e eu ficava com algumas frases na cabeça, e eu falei, gente, esse cara, o que ele fez aqui nesse livro é muito genial, assim. O livro ele é muito bem construído, são 25 capítulos curtos, então é uma aflição, mas você sabe que está acabando, porque aquele Aham. capítulo vai acabar. Então você Que fica massa. assim. E eu lembro que eu queria ler muito rápido, eu não conseguia, tinha que respirar. E ele traz algumas Acontece às vezes mesmo. construções sociais, Esses algumas livros construções. curtinhos que são traiçoeiros, que a gente acha que vai ser coisa rápida, mas que dá uma surra na Foi. gente. Não,
Não, e eu fiz aquele cronograma básico de leitura. Eu falei, gente, esse livro tem 126 páginas, a gente vai ler em 2 dias. Cara, o pessoal ficou o mês inteiro. Priscila, eu tô lendo devagarinho, assim, porque ele é muito forte. Mas ele, sabe sabe quando o livro não tem sobra, sabe? Assim, não tem gordura. Que Ele é massa. todo muito bem construído. Isso já me fez admirar muito o autor, porque esse é o segundo livro dele. Ele é professor universitário na França. Ele é Ele jovem, é então, né? senegalês. Ah, E que esse massa. livro, ele tem uma importância histórica muito grande, né? Que a Natália sempre falou. Há muitos livros sobre a Primeira Guerra Mundial, e há muitos livros também em primeira pessoa, de participantes da Primeira Guerra Mundial, franceses. Só que não existem registros, muitos registros, nem históricos mesmo, da participação africana desses Sim. colonizados, né? E isso foi até uma coisa que o Macron, há pouco tempo, assim, recentemente, ele confessou, ele falou que é uma coisa muito nova ainda falar dessa participação, da importância dos africanos tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. E, e não houve reparação histórica assim, pelo que eles passaram, né? Então, eles são prioritariamente do Senegal, da Costa do Marfim, de Guiné. E o que o Interessante que David Diop quer fazer é isso. Ele colocou em primeira pessoa, pela voz de um soldado africano que passou por muita violência, um trauma tão grande que ele foi considerado um monstro pelos seus colegas de tropa. E também ele traz essas construções sociais. O que é ser herói, o que é ser forte, cara, eu quero muito ler esse né? livro, sério, muito mesmo, que massa. Ele é muito bom. Então, assim, ele já me chamou a atenção por realmente ele ter uma questão histórica muito importante. Você ter isso na literatura. Acho que a literatura ela serve para relembrar a gente de algumas coisas, né? E eu não sabia nada desse drama da Primeira Guerra. Quanto mais o racismo que eles enfrentaram. E aí ele traz, tem um vilão aqui na história, que é um capitão, Armand. Cara, esse Uhum. capitão francês é o demônio. O que ele faz? Ele deixa os africanos muito autoconfiantes. E aí ele fala para eles: olha, a França é muito grata a vocês. Vocês não sabem a importância que vocês têm aqui. E ele incentiva a barbárie, a carnificina. Ele quer que eles sejam realmente muito fortes e muito corajosos. Ele fica exaltando essa força o tempo todo. Uhum. E e aí tem eu te falei que algumas frases se repetem aqui no livro, e eu Sim. ficava pensando, por que ele repete isso? Uma delas é, o Alfa o tempo inteiro falando, eu preciso pensar por mim mesmo. Aham. Isso se repete, ele falando, eu penso por mim mesmo, ele se dando conta de que ele pensa por si mesmo. Ele falando que precisa fazer isso. E aí, quando ele, depois do trauma de ter perdido o amigo e todas as reflexões, porque a gente está na cabeça dele, então é um livro que a gente se sente muito próximo dele, acho por isso que é tão difícil ler, ele realmente se questionando, né? Será que pensar por mim mesmo é seguir o que o Capitão Armand está pedindo, o que ele está falando? Uhum. E aí ele traz, assim, essas questões. E aí tem umas reflexões que são soltas, assim, que você fala, isso aqui não é o narrador, você fala, isso aqui é o autor, né? Aham. Por exemplo, que é do nada ali no meio da. Ele joga umas frases sobre a França, ele faz umas críticas sociais muito pontuais. Vou Massa, ler até um trecho para você, que ele fala assim, ó. massa, A massa. França do capitão precisa que banquemos os selvagens quando lhe é conveniente. Precisa que sejamos selvagens, porque os inimigos têm medo dos nossos facões. A França do capitão precisa da nossa selvageria. E como somos obedientes, eu e os outros brincamos de selvagens. Cortamos as carnes inimigas, decepamos, decapitamos e estripamos. E aí eu estou te trazendo isso porque o que acontece? Ele vai sendo. Primeiro, ele é visto como um herói, que aí eu te Uhum. falei que existe essa construção do herói, depois ele perde tudo. E aí, existe não sei se é um mito, alguma coisa lá do Senegal, de meio que uma entidade que era um demônio, né? E aí começam a chamá-lo desse demônio. Então, assim, os colegas de tropa começam a ter medo dele, ou seja, ele é incentivado a ser selvagem.
Uhum. Quando ele é e demonstra força e chega lá com a cabeça do inimigo, que aí tem umas cenas muito, muito fortes, né? Ele é visto como um selvagem, um louco, e aí Uhum. traz a questão da loucura também, ele reflete sobre o que é ser louco. E ele chega a uma conclusão, que ele tem esses insights, esse personagem, narrador, ele fala assim que na guerra você pode ser louco, mas a loucura ela não pode ser definitiva, ela precisa ser temporária. Só que como que você desliga é, uma coisa que já é solta, assim, que já é Uhum. livre, né? Que é Você um não cavalo controla, né? selvagem, não controla. E aí ele fala assim, começam a dizer que eu sou um soldado feiticeiro, ele não entende muito. Ele começa a sentir, por exemplo, quando ele chegou com a primeira vez com a cabeça lá do inimigo, eles comemoraram, deram bebida para ele. Como ele não tinha mais uma demba para traduzir para ele, ele precisava sempre de tradutor, né? E aí ele foi vendo que depois começaram a se esconder dele, a não Aham. tratá-lo igual, ele não recebia banho, comida nem bebida quando ele chegava. E ele falou: como assim? Eu estou fazendo o que eles pediram e ele não entende. A gente passa por esse estranhamento dele, né? É E a gente interessante começa a que, perceber que ele ultrapassou a linha sim, sabe, do racional. Ele foi para o outro lado, ele foi para a loucura. é interessante porque eu percebo assim que, pelo que você está falando, dá a impressão de que essa selvageria dele é quase como se fosse uma coisa útil, né, vamos dizer, para o colonizador, né, para o patrão. É quase como se fosse algo Exatamente. assim, algo Não, o de. Capitão Armand continua incentivando. Todo mundo com medo dele, falando, ele tá. Gente, vocês não estão vendo que ele tá louco, que ele tá fazendo umas coisas, tipo, isso aqui que eu acabei de narrar para você, que ele falou: a França precisa que eu seja selvagem. Eles Uhum. querem que eu seja corajoso, porque ele se metia em cada uma, tipo, eles estavam lá no front mesmo, e ele precisava, ele levantava de madrugada para pegar o inimigo ali, sabe? Uhum. Ele era muito mais corajoso do que qualquer um ali daquela tropa, só que ele queria um reconhecimento, né? E não que ficassem com medo dele, né? Mas aí veio esse outro lado, ficavam com muito medo dele. Mas eu acho que o pior assim dessa agonia, realmente ele está em luto pelo amigo, ele quer vingar a morte do amigo. E ele quer meio que matar esse sentimento que ele teve de ser covarde, de não ter tido Uhum. coragem de tirar a Era, vida do era amigo. esse ponto que eu sabia que você ia voltar para ele, porque, tipo assim, começa daí e uma hora ou outra vai ter que voltar, né? Porque Isso. é um conflito muito pesado, né? Você tá ali Porque, por um lado, meio que você... É meio horrível falar isso, mas você entende a posição do amigo dele, né? Tipo, se ele estava numa situação sem retorno, numa situação que não tinha mais para onde correr, pelo menos que a situação fosse resolvida por alguém que era próximo É. dele, né? Que era um amigo dele. Não, e o próprio Alfa, né? O Mademba não entende porque que ele não tem coragem. E o próprio Alfa fala, cara, se fosse um cachorro, assim, qualquer um, uma galinha, qualquer bicho, assim, eu teria feito isso. E aí ele Uhum. fica repetindo também a frase: 3 vezes ele me pediu para matá-lo e 3 vezes eu recusei. Assim, esse três também retorna, né? Acho que esse simbolismo muito grande. E ele fala: você é meu irmão, assim, você é meu, sabe? Porque eles eram muito amigos. E quando o Alfa perdeu a mãe, ele vivia na casa dele, então eles têm uma relação muito próxima. Sim. E o Alfa só se meteu na guerra por causa do Mademba, sabe? Porque ele falava para ele, ó, você não fala francês, mas não tem problema, eu vou te ensinar. Vamos para a guerra, vai dar tudo certo e depois a gente vai para a França, nossa vida vai ser diferente. Nós vamos Perdeu ali o ajudar a nossa apoio, né, que ele família. tinha. Ele Perdeu o perdeu apoio do amigo. tudo. E aí ele se perdeu mesmo. E eu gosto, porque o livro traz esse conflito que parece que fica datado. Ah, foi só uma experiência de guerra, mas não, ele traz questões universais, assim, sobre, principalmente essa questão do racismo. Tem muito racismo aqui, sabe? Uhum. É, tem muita violência também, claro, mas ele questiona muito a humanidade, a desumanização também daquele que sofreu um trauma muito grande, ele não consegue escapar desse trauma, né? Aham. Outra questão é que ele teve uma educação religiosa, então o tempo Eita, aí, inteiro aí piora tudo.
Piora tudo, porque olha o conflito. E aí ele Aham. repete a mesma frase, até quando eu escrevi minhas impressões de leituras desse livro, eu coloquei assim no início, e aí ninguém deve ter entendido. Só quem lê o livro vai saber que ele fala assim, pela verdade de Deus. E Uhum. tudo que ele vai falar, ele usa, ele começa assim, vários capítulos ele começa, pela verdade de Deus, eu fui desumano. Uhum. Eu não escutei meu amigo, eu escutei meu inimigo. Imagina a Então, quando eu treta na cabeça capturo o desse cara, meu inimigo, Deus. é muito bom. Aí ele fala: então, quando eu capturo o inimigo do lado de lá, quando eu leio em seus olhos azuis os gritos que sua boca não pode lançar ao céu da guerra, quando seu ventre aberto não passa de uma gosma de carne crua, então é muito forte a linguagem, né? Eu recupero o tempo perdido, eu mato o inimigo. O que que Uhum. ele faz para matar essa, o que ele chama de covardia que ele teve, né? Ele ele tortura os inimigos, ele não apenas mata, tem isso. Uhum. E aí, quando eles estão ali agonizando, ele vai lá e mata, como se Uhum. fosse o amigo, tipo, Como se ah, estivesse reproduzindo, né? Encenando. reproduzindo. E ele vai fazendo isso, sabe, assim, no livro, e você vai, caramba, ele não sai desse círculo, desse trauma. Cara, que E massa, que negócio incrível. é muito bom. E aí sobre leitura, o trecho assim que me marcou é que quando falam tanto que ele ficou louco, né? E aí ele fala assim: é preciso ser realmente louco para obedecer o Capitão Armand. Uhum. Quando ele apita para ordenar o ataque, sabendo que não há quase nenhuma chance de voltar vivo à nossa casa. E aí, no próprio ali, naquela situação, acontecem coisas terríveis. Aí a gente acaba ele acaba narrando a morte de alguns colegas lá da tropa, e a gente percebendo que é um ambiente que não tem como sobreviver, é uma coisa terrível. E alguns deles, inclusive, querem morrer. É uma Uhum. guerra tão que não tem sentido, sabe? A guerra em si parece não tem sentido. E aí eu lembro muito, e a gente até retomou assim na nossa conversa outras guerras, tipo a Guerra do Vietnã, Uhum. né? Que muitos americanos também narraram isso de estarem ali sabendo, pensando, se questionando, por que que eu estou aqui, sabe? Qual o sentido dessa guerra? Por Sim, que que eu vou dar a minha vida por isso? você falou nisso agora, eu lembrei mais uma vez do Alegrias da Maternidade, que também tem uma cena parecida, que ele se passa ali no Entre Guerras, e aí tem uma hora que os personagens eles são levados para a guerra, tipo, eles são levados para lutar na guerra. E aí eles são assim, simplesmente ao que chega uma pessoa e comunica a eles que eles vão para algum lugar lutar por alguém, por alguma causa que eles não fazem a menor ideia do que seja. Então, tipo assim, totalmente Caramba. desavisado, eles são tipo assim, praticamente sequestrados para servir Sim. e ninguém sabe muito bem qual é o propósito daquilo. Eu fico imaginando assim, uma das coisas que me intrigava muito quando eu pensava em questão de guerra e tudo, era assim, eu ficava pensando, cara, eu acho que em outros lugares assim afastados, a minha referência era aqui, no meu tipo aqui, na minha cidade, por exemplo. Eu ficava imaginando, meu Deus, o que é que as pessoas aqui pensavam da guerra enquanto ela estava acontecendo? E aí quando você vê uma situação como essa, tipo lá no caso deles era na Nigéria, aí você fica imaginando, devia ser a mesma coisa, tipo, as pessoas não sabem do que se trata, não tem a Não. menor ideia, sabe que um cara que é o inimigozão, que precisa ser derrotado, que eles nem tipo, não tinham noção de quem era Hitler, quem era isso, quem era aquilo, mas assim, no entanto a guerra chegava neles, né, mesmo assim. É. E é o que acontece, né? E essa participação, no caso dos africanos, ficou meio que oculta, porque eles tiveram, assim, dois exércitos, vamos dizer, a França tinha o exército dos franceses e dos países colonizados, né? O exército africano. E aí esse Capitão Armand é muito louco, dá para perceber que ele é totalmente louco, Completamente desequilibrado. é desequilibrado e ele fica o tempo inteiro. Vocês são o chocolate da África. Então, assim, vocês são os melhores. Ele fala. Vocês precisam dar vida. A França vai ficar muito grata a vocês. Vocês não acreditam o que vai acontecer com. Vocês vão receber honrarias. E ele estimula a barbárie. Ele fala que eles precisam ser assim, não pode deixar escapar, tem que matar mesmo, sabe? Uhum. Ele faz uma lavagem cerebral o tempo inteiro. E, e o Alfa, ele percebe isso, né? Aí tem um rapaz lá que serve de tradutor para ele, só que esse rapaz também morre.
Ah, É meu Deus. terrível, porque ele sempre vai perdendo essa Que drama. comunicação. E eu acho que entra também essa questão da linguagem, como que é Uhum, importante você saber se comunicar. Porque aí o que acontece? Ele, de tanta coisa que ele vai fazendo, e meio que o capitão, acho que é pressionado ali, tipo, não, ele precisa voltar para casa e para algum lugar, porque ele não está bem. aham. Aí ele vai ter um tratamento, e aí ele não sabe o que que é psicólogo, é claro, mas ele fala assim: ah, o doutor, como é que é o nome do doutor? Até esqueci. Ele fala assim: ah, o doutor Fulano, ele é para tratar da nossa cabeça, assim, Aham. tipo. E aí, Porque ele como que. sabe O que tá doutor tudo François, destruído, né? Tá tudo quebrado. é, ele fala, doutor François, olha o lado de dentro das nossas cabeças. Aí ele fala assim: eu falo com ele por meio de desenhos, porque ele não sabe o idioma dele, não tem Uhum. tradutor. Então ele fica desenhando, e aí ele desenha, deve desenhar coisas horrorosas aqui, porque ele é totalmente traumatizado. É pra você ver, né? O E, cara, e ele ele... conta a história da vida dele por desenho, assim. Que massa, né? Porque ele tá traumatizado com a relação dele com o irmão, vamos dizer assim, né? Com o amigo, o É, o irmão da irmão de alma. arma e de alma. Ele tá traumatizado com essa questão dele em relação à morte do cara. Tá traumatizado pela guerra, que é uma experiência traumática, independente de você ter qualquer outro contexto. E ainda tem É, a barreira linguística, que o cara, além de ter todo esse trauma, ele não consegue não verbalizar. consegue. Essa questão linguística me pegou bastante, assim. Engraçado, acho, não sei se foi o foco do autor, mas como. E aí eu falo, não, realmente ele fez uma pesquisa histórica muito boa. Ele detectou que isso aqui realmente aconteceu. Ele fala isso nas entrevistas. Ele fala, gente, eu fiz na literatura o que realmente aconteceu. Então, como que você dá veracidade a isso? Porque o tempo inteiro o narrador sem em primeira pessoa, ficar usando a memória do que aconteceu, ele dá a voz para o Mademba, o tempo inteiro tem as falas do Mademba aqui, sendo que o Mademba nem está mais vivo, né? Uhum, E, e ele falando o que que é honrar, o que que seria honrar esse amigo? Seria uhum, se perder nessa vingança infrutífera e assim, virar um soldado traumatizado, que só quer matar, que quer aplacar dor o tempo inteiro. Ele se questiona se o que que ele deveria fazer para honrar esse amigo, e ele não uhum, sabe, ele não chega numa resposta, né? Ele vai se perdendo. E aí ele fala, estou farto da guerra, é muito forte esse sentimento, assim, de que não aguenta mais. aham. E Eu vários outros imagino. também que ele cita falam que eles estão ali, tipo, um rajando o outro, o exército inimigo e eles, mas eles nem sabem. Alguns que ele mata, ele fala assim, gente, ele era muito jovem, ele olha para a cara do soldado alemão ali e ele fala muito da parte física deles e fala assim, e o cara pedindo pelo amor de Deus, ele não entende o idioma, mas ele fala, ele está me implorando para não matá-lo, assim. E aí ele traz muito essa questão de o que ele chama de doença de guerra. Tá todo mundo Massa. doente ali. Ninguém está bem da cabeça É naquele interessante contexto. que é interessante que você vê assim, um drama pessoal do cara se reflete num drama, vamos dizer assim, nacional, né? Que tipo, você tem É, um cara em uma batalha ali que ele não necessariamente entende, não consegue comunicar nada do que ele está sentindo a respeito daquilo, mas em compensação a cabeça dele também está toda em guerra, a cabeça dele está cheia de conflito, está cheia de treta, está cheia de sentimento mal resolvido. Cara, isso é muito massa. Uma coisa que eu lembrei agora, você já leu aquele sobre ratos e homens do Steinbeck? sim, É, nossa. tem uma coisa parecida, né, com isso aí. Eu não vou dizer porque é o... É, porque ele, então, mas esse personagem, ele tem uma deficiência, né? É assim. Mas não E aí tem... entende. Essa questão de não entender é muito complexo. É horrível, aquilo é horrível, aquele... O livro é maravilhoso, mas a Maravilhoso, mas dá muita situação agonia as é situações. horrível. Me lembrou isso também. Achei muito interessante, porque eu fiquei fazendo essas conexões, aí eu lembrei do Of Mice and Men, né, do Steinbeck,
E que também, Nossa, é mesmo, faz todo sentido você por causa lembrar dele. da ideia do Porque esse irmão. livro traz essa atmosfera, muito Uhum, parecida mesmo. Ah, e assim, é viver sem sentido, né? Assim, e fazendo as coisas porque tem alguém ali mandando, mas não elabora, né? Não uhum. elabora as coisas, os Ele, traumas, vai vivendo vários traumas sem elaborar. ele entende, mas não compreende, né? Não faz nenhuma conexão com É, algo que ele entende. Ele entende ali o significado, mas não entende o sentido, né? Vamos trazer para esses termos mais do pessoal da teoria. E me fala uma coisa, Priscila, como esse conjunto de impressões assim, que é muita coisa. Só pelo que você me falou assim, eu não tive contato com o livro, mas já deu para ter uma noção de que é muita coisa e cada uma dessas muitas coisas muito intensas em si mesmo. Daria para você me dizer assim, como foi que esse livro deixou algum aspecto mais do que o outro, alguma coisa mais pontual que deixou você mais marcada mesmo, mais riscada, ou foi o conjunto da obra como um todo? eu acho que toda a experiência, mas principalmente essa questão é, da loucura, eu acho que me Uhum, pegou muito, porque assim, ele traz muitos questionamentos. O que é ser louco? Né? E como eu te falei, será que só ele estava louco? Só ele estava é, nessa doença de guerra que eles chamam muito de uhum, doença de guerra? E aí traz toda uma questão social, né, do porquê das guerras e de como que, mesmo voluntariamente, porque assim, é legal isso no livro, porque traz que eles foram voluntariamente, uhum, porque alguns outros africanos eles foram obrigados, né? sim. Mas não, esses dois amigos eles foram porque eles acharam que era uma forma de ascender socialmente. Mas aí eu reflito muito assim sobre a questão das guerras. Eu gosto muito de filmes que falam sobre a guerra do Vietnã e tal. Uhum, Eu gosto muito de ultrapassar só aquilo ali que é o superficial. Ah, morreu na guerra e tal. Sim, mas o que eles passaram ali, a questão dos traumas, né? De como que isso afetou. é o que você estava E falando, que tipo, não, para não ser mais uma história sobre guerra, né? Você tem ali um drama humano, uma questão que lida com a natureza humana de forma muito, assim, crua, né? Como você está falando, muito violenta, muito urgente. E aí a própria guerra, que é um assunto já, entre aspas, já tão revisitado, já tão batido, ganha outro contexto, ganha. porque você usa como via o drama do cara, o drama do personagem. É, e ele traz essa reflexão. Não existe um interruptor que Uhum, fale, agora você pode ser selvagem, agora você não pode ser. Ele traz muito isso. Aí ele coloca, tem um trecho que ele fala assim: quando o ataque acaba, devemos guardar nossa raiva, nossa dor, nossa fúria. A dor é tolerável, podemos trazê-la para casa, à condição de guardá-la conosco. Mas a raiva e a fúria não se deve levá-las para a trincheira. Antes de voltar, devemos nos despir da raiva e da fúria, nos livrar delas. Caso contrário, não jogaremos mais o jogo da guerra, que é o que acontece com ele. Ele não consegue guardar a fúria e a raiva. Ele uhum. não consegue desligar o Desvincular, né? interruptor, desvincular do que ele acabou de viver e na trincheira fingir que nada aconteceu, né? E aí ele fala, e aí ele questiona isso, a dor tem que ficar para ele. Uma coisa que me marcou também muito aqui no livro foi que ele não fala, ele não coloca para fora a dor de perder o amigo. Ele não conversa Sim. com ninguém, ele não tem como, ele não tem um interlocutor assim. Meio que o pessoal fica triste, fala: "Ah, que pena, você perdeu seu amigo", mas assim, só dura uma noite, para ele não é Uhum. suficiente, né? E isso é Eu- muito forte, essa questão de comunicação. Eu acho que eu tenho lido tantas obras que trazem esse tema de como a comunicação é importante, você falar do que sente, você falar da dor, né? Esse livro traz como que isso é crucial para o trauma dele. sim, e você falando, eu lembrando também, porque, tipo, ele tá numa situação, isso é o que eu acho que deixa uma obra massa, assim, que realmente ganha uma dimensão de grande obra, é quando você tem as perguntas que você não sabe responder. Tipo assim, você tem questões que não têm resposta.
Então, E por aí ele exemplo, joga, né? E a gente que é leitor que se ferra. exato. Isso Você acaba o livro e fica, caramba, ele jogou isso aqui. é o Essa questão dele masoquismo do colocar, leitor que quer gosta dizer de que a trauma. dor eu sou obrigada a guardar comigo, sabe? Assim. E aí Aham. você fica, caramba, quantas vezes a gente não faz isso também, né? Não é isso, exato. A gente guarda as coisas no bolso, finge que não existe, para ir sobrevivendo, e aquela dor que você guardou vai te corroendo, vai Exatamente. transformando a sua existência, que é o que acontece com ele de uma forma muito drástica, é claro, pelo contexto em que ele vive, mas é uma coisa muito humana, né? Sim. Muito Eu fico, universal. eu fico imaginando assim, como é que ele processa tudo isso? Porque se a gente não consegue, imagina o próprio cara. Porque, tipo assim, será que ele pensa em termos de culpa? Ele pensa em termos de responsabilidade? Tipo assim, entende? Eu entendo assim, o contexto da situação dá sentido para a morte do amigo dele. Foi na guerra, beleza. Mas, por outro Uhum. lado, tem a intervenção do amigo de pedir para ele resolver a situação. Então, eu fico pensando, cara, É, os dois estão sobre o efeito da guerra. Então, tipo assim, não é culpa dele. Entre aspas, é, não é culpa dele, mas também é. Porque ele poderia ter acabado ali com o sofrimento do com amigo. sofrimento. É. Por um Ele, lado, nossa, ele ele... se chicoteia muito por isso, assim. Meu Deus, É, que drama é uma cruel. agonia, porque realmente a gente se coloca no lugar dele. É, eles têm é aquela questão. O Mademba era a forma como ele se comunicava com o mundo dependia do Mademba. Ele era o Aham, porta-voz dele, ele era tudo que intermediava a comunicação humana. Então também uhum. existe, acho que essa simbologia de que quando ele perde o Mademba, ele perde a conexão com Sim. tudo que é humano. E aí, por isso que Porque é ele um consegue. Cara, que massa! Por isso que ele é, não consegue não, botar a pra gente fora. e é um livro Cara, que cresce quando conforme a gente vai falando sobre ele, foi isso que eu percebi, por isso que eu falei, eu vou levar esse livro. Eu sabia que você não tinha lido, mas eu falei, que ele vai ter massa! uma noção. E olha, eu vou te falar, você pode falar 1000 horas sobre esse livro, que a leitura é uma experiência completamente única. E aí eu sei disso porque outras pessoas leram, né, no clube, Aham, e cada um trouxe um olhar. Teve gente que ficou com muita raiva dele, porque ele vai fazer muita merda aqui também, que eu nem aham, contei, mas o final é extremamente triste, não tem final feliz aqui, e uhum. eu acho até que é muito verossímil, não Sim, pode ter sim. final feliz, assim, Não dá, não dá. não dá, não tem Você conexão, não tem falando, eu tava como. pensando, cara, não tem cenário no qual esse cara escape desse trauma. Não tem, porque se ele É, fizesse o que o amigo queria, a cabeça dele ia entrar em crise porque ele tinha feito. Se porque ele ele tinha não matado o fizesse amigo. isso, se É. ele não Então, assim, fizesse, como também viver com ia essa ter. culpa? Então, são duas Exato, culpas. A culpa porque não matou, deixou o cara sofrer agonizando, e a culpa porque matou. Então, assim, não exato. tem Não tem escapatória. escapatória. Não tem escapatória, exatamente. É, E isso, pronto, esse é o ponto que eu tinha falado, que, tipo assim, que torna a obra algo grande. Porque, sei lá, você pega assim, às vezes, é um não conflito vou. humano que não tem Exato, não resposta, tem cara. Não vai resposta. ter, não vai Exatamente. ter. Pronto, A Silvia trouxe o estrangeiro, né? pronto. A gente pensa que uma obra grandiosa é que vai ficar. Ela deixa esse tipo de coisa, de questão, assim, na gente. Eu estava lembrando eu li recentemente aquele Marrom e Amarelo, do Paulo Scott. Paulo Scott. E aí eu me deparei com umas questões assim também. Porque eu fiquei nessa de tipo, cara, essa é a fórmula do. É praticamente a fórmula do grande livro, assim. Se você encontrar isso, você está diante de uma grande obra. Porque, tipo, lá no Marrom e Amarelo, ele tem um conflito que é mais ou menos assim, para não entregar muita coisa. Tipo, o cara, ele está numa situação em que ele passa por alguém que está com ele sofre racismo, sabe? Ele sofre uma violência lá, a menina xinga ela e tal. E aí ele reage, esse cara que está com essa moça reage. A partir dessa reação, ele desenvolve uma briga, e essa briga vai se desenrolando em várias outras coisas, como uma bola de neve, e no futuro, muito tempo depois, aquilo volta para ele, numa coisa assim, super pesada, super envolvendo outras pessoas e tal. E aí eu fico pensando, o cara, tipo assim, imagina 4 pessoas. O personagem, que é o narrador, defendeu essa moça, que sofreu racismo dessa, que estava acompanhado desse cara.
esse cara fala pro narrador assim, olha, você podia ter evitado isso, se você não tivesse brigado. Aí eu fico pensando assim, cara, realmente, ele poderia ter evitado. Mas na cabeça dele, ele ia ficar com trauma de, tipo assim, ter sofrido o racismo calado. E, tipo, não, ele não vai sofrer o racismo e ficar calado. Mas, por outro lado, você não pode colocar a culpa daquela briga nele por ter reagido como alguém que sofreu a violência. Sabe? Então, tipo, não tem Aham. resposta. Não Que tem conflito, resposta. hein? É muito massa também, porque é mais ou menos isso, assim, em termos de estrutura de conflito, é mais ou menos a mesma coisa. É um conflito, uma ambiguidade ali que você simplesmente não tem saída. Não dá para sair, não dá para encontrar uma solução. Não dá para racionalizar e sair final feliz. E aí é que fica, porque fica sempre suspenso, fica sempre tenso ali, que você não sabe para qual lado o cara vai, porque não importa para qual lado ele for, ainda vai ter o drama, ainda vai ter o trauma. Isso é incrível, isso é É. E muito massa conforme mesmo. a narrativa vai, né, você vai lendo ali, você quer saber onde que isso vai parar. Você sabe que não tem uma solução simples ou um desfecho favorável para aquele personagem, o narrador, mas você fica esperando naquela expectativa. Eu acho que esse livro também ele me moveu assim. O início foi bem difícil e aí depois ele fluiu muito e ele tem umas frases, como eu te falei, assim, que você pensa, não, o Alfa não pensaria assim, sabe como quando parece que o Uhum, autor colocou de propósito ali, você aham, fala, ele não tem essa inteligência para jogar isso aham, aqui. Mas aí na segunda parte do livro, ele, nessa segunda metade, depois da segunda metade, ele entra numa questão muito, não sei se é folclórica, assim, do Senegal, mas uma coisa um pouco espiritual, sabe? E uhum. eu gostei muito, porque você termina o livro e você fica com uma dúvida, que eu não posso falar qual que é, Que aí já vai mas, comprometer a mas experiência, né? esse, mas é uma dúvida que envolve ele se unir ao Mademba. Hum, Eu falo, quando acabou, eu falei, cara, esse livro é muito sobre alteridade, sabe? É o outro que é semelhante a mim, mas também que é diferente. que massa, cara. E como que, o que que é irmandade, esses conceitos assim mesmo, de você se envolver tanto com uma pessoa que você até confunde. Ele Uhum. ficava em dúvida, será que sou eu agora ou é o Mademba? Eu quero, o que que o Mademba faria, sabe? Eles têm essa questão muito forte de irmandade. Então eu E falei, aí, o título do livro é perfeito, a e aí escrita do cara é muito boa. isso ganha uma dimensão ainda maior se a gente levar em consideração aquela questão de que o cara era o porta-voz do outro. É tipo, era por quem ele É. falava. É tipo o hype do momento Tortarado, que tipo, você já leu Tortarado? Ah, então, a Bibiana é Belonísia. Cara, não é Exato. É a isso? mesma coisa. Tem isso, cara, eu tava tentando lembrar. Tem essa É, questão de comunicação, uma porque ser a tipo, porta-voz da outra, uma porque é a a outra não porta-voz da fala. outra, tipo, uma depende da Aqui é a outra. mesma coisa, cara, porque ele não fala o francês. Que E ele está massa, meu Deus do rodeado céu. de franceses, né? E, nossa, a conexão desses dois, como eu falei, o livro já começa a gente sabendo que o cara tá morto, mas ele tá presente no livro inteiro. Massa. Massa Ele mesmo. conseguiu colocar assim um personagem forte que não está mais aqui, né? Através do Então eu outro, né? achei genial, eu achei a história muito genial, porque ele poderia contar muitas histórias de guerra, o que aconteceu nessa participação africana na Primeira Guerra, que a gente sabe que foi terrível, mas ele escolher colocar esses dois personagens assim foi muito genial. É O muito massa. Eu fiquei conflito. impressionadíssimo pelo que você está falando, de tipo, impressionado mesmo, porque assim, você tem um arquétipo, vamos dizer assim, literário ali, que a gente lembrou de alguns exemplos, o Tortarado, sobre o Mice and Men, né? Dos dois irmãos, que Isso. aponta até, sei lá, Caim e Abel, se você for muito longe. É, Aham. mas aí ele ressignifica essa relação de dois irmãos, sei lá, Esaú e Jacó, por exemplo. E aí você ganha todo um contexto que ressignifica tudo. A relação dos irmãos,
A comunicação entre alguém que é de uma tribo para com um colonizador, né, grandão, a França e tal. A questão da guerra também, o que é que significa a guerra, o que é que significa um herói. Dentro de uma guerra, os valores estão todos bagunçados, ninguém sabe quem é herói e quem Todos. não é mais. Muito massa mesmo. Nossa, Jorge, quando você pensa que só tem 124 páginas, Não é isso? uma letra confortável, uma diagramação bem tranquila, Aham. assim, Ah, o aí eu livro fico todo riscado aí pensando, que eu vi. eu risquei todo, marquei, assim, porque eu ficava impressionada como que ele consegue trazer tantos temas num livro tão curto, né? Não é isso, cara, que massa mesmo. Eu vou Ele traz atrás desse questões livro de muito. história, ele fala que o homem é um homem de histórias, traz umas reflexões, assim, você fica um tempão. Essa entidade que eu te falei, que é tipo do Senegal, Hum. eles chamam de DEM, eles começam a chamá-lo desse nome, né? E aí depois ele começa meio que se reconhecer, assim, meio que ele pega aquilo para ele. Eu Aham. gosto também de livros que assim, alguém te fala uma frase para aquele personagem, e aí depois daquilo ali, ele começa a se comportar daquela forma, sabe? Aham. É como se fosse assim uma maldição, alguma coisa Aham. assim, né? E aí ele traz algumas histórias e fala como que ele realmente aceitou que esse apelido, essa questão de ser um selvagem, de ser um. Eles falavam assim: você é um sugador de almas, sabe? Você não tem Aham. compaixão do inimigo, você mata sem dó, sabe? E ele foi pegando isso mesmo para ele, mas Isso. ele sofria muito, ele sofria, mesmo achando que estava se vingando, nunca era o suficiente, nunca Outra, aplacava a culpa. outro conflito, né? Uma culpa que você não resolve. Você simplesmente não resolve. Não resolve. Você tem que lidar com aquilo sabendo que não tem solução. Outra, tô fazendo umas conexões muito loucas aqui. Eu Vai, faz aí que eu estou gostando, porque lembrei você daquele, trazer o doutorado foi ótimo, porque eu lembrei comunicação aqui. daquele Sargento Getúlio. Você já viu esse livro, Sargento Getúlio, do... Como é o nome dele, meu Deus? Cara, eu sei qual que é, mas Brasileiro. não li. Ele é brasileiro, Não é o né? nome do cara, eu não tô lembrando o nome do autor, baiano. Enfim, vou lembrar, quando eu lembrar, eu digo que tem um negócio assim de você, do cara se reconhecer ali na monstruosidade, na violência, É o João tipo, Baldo Ribeiro. isso, exato, João Baldo Ribeiro. E se você é tudo que o cara tem, é tudo que o cara tem ali é essa brutalidade, é se afirmar na violência, é se afirmar na barbárie. Se você tirar aquilo dele, ele não tem Né? Não nada. tem, exatamente. Foi isso que aconteceu. Depois ele chega nessa fase de estar farto da guerra, mas ele não quer sair daquilo ali. Ele não enxerga uma vida depois daquilo. Então, assim, ele Olha, não quer ter sido afastado, e aí o cara fala, não, mas você vai ser condecorado, isso que você foi um herói, meio que passa a mão na cabeça dele para ele fazer esse tratamento, né? Porque acham que ele realmente enlouqueceu, mas ele não quer sair daquilo ali, é é uma quase coisa um vício, né? estranha. É quase um vício, né? É, manchou, a identidade dele ficou perdida, né? Que Uhum. identidade que ele tem quando ele perdeu o cara que era o canal dele com o mundo, né? É incrível, né? Isso, porque você percebe o quão forte é a importância da comunicação no processo de você se ter a própria identidade, né? Você se identifica no processo em que você se comunica com o mundo. Aí se você corta aquilo, o cara não sabe mais quem ele é. É muito massa isso. É, É eu muito acho que é massa isso. isso. Acho que eu fico com isso também, né? Você falou o que ficou da leitura, essa questão de identidade, como é forte. E quando e a colonização ela é tão brutal que ela mexe com todas as identidades do colonizado. Não tem como. Massa, massa mesmo. Ave, mas eu estou satisfeito demais com essa indicação sua, porque eu não conheço, não fazia ideia da existência desse livro. Livraço! Tem 2 semanas que ele ganhou esse prêmio e eu falei, gente, mereceu demais. Ele é Porque acho que do ano todos. passado? Ele é do ano passado. Ó, acho Novinho, que é de novinho. novembro, quer ver? Um dia Acho que ele foi desse. lançado 2020, mas foi bem no finalzinho do ano.
Não tem nem um ano ainda de publicação, um livro novíssimo, zerado. É, Cara, eu vou atrás desse livro para ontem. Que livro massa, de verdade. Preciso um livrão, muitíssimo livraço, satisfeito. livraço. Meu Deus do céu. Por isso que eu fiquei, como eu te falei, eu fiquei em dúvida. Eu tenho muitos livros marcantes, assim, mas como esse foi muito recente, né? Assim como também o Li Torturado, muito recente, é, eu pensei, eu vou falar do Irmão de Alma, porque acho que ninguém vai falar desse livro tão cedo, Acertou porque ele é muito demais. recente, né? E eu Acertou falei, demais. cara, vale super a pena a leitura. Eu até, as meninas que, algumas foram para o encontro falando, gente, eu não consegui terminar ainda. Aham. Ele é um livro muito brutal, muito violento, mas eu vim para o encontro para ver o que vocês acharam, depois eu vou terminar. Algumas abandonar. Ele é um livro que você pode abandonar, não tem problema nenhum, mas a experiência de leitura é muito diferente. E aí eu até Uhum. te falei, até ontem na live a Silvia leu meu comentário que eu falei assim, Silvia, um livro para, né, uma leitura arriscada, um livro que nos marca muito, pode ser também pelo estranhamento. Eu não me identifiquei com ele, assim, não tem muita coisa para me identificar, a não ser com a humanidade, né, que ele é um ser humano que sofre uma coisa terrível, né? Mas o estranhamento, assim, você começa esse livro estranhando muito. Você fala, cara, que loucura isso aqui. Mas eu quero Muito massa. saber, Uhum. porque se a gente for Instiga, parar para né? pensar, a literatura ela vai fazer esses registros históricos. Isso aqui aconteceu, não dessa forma, mas com certeza a guerra foi terrível, né? Sim, sim, Então a sim, é gente verdade. sabe que, e até falei, cara, esse autor deve ter. Ele falou que fez muitas pesquisas e ele encontrou muitos registros históricos que estavam escondidos assim sobre essa participação africana, sabe? E Ainda aí ele tem falou, essa não, as questão pessoas também, né? Essa têm que contribuição. saber, porque Além de é tudo isso. Além de tudo, essa questão de verdade. contribuição histórica. Vou falar para você como eu falei com o Ramon e com a Silvia. Tipo, esse processo de escolher uma leitura que tenha sido marcante, acho que travou, não, voltou. Esse processo de escolher uma leitura que tenha sido marcante é maravilhoso porque já deixa o espaço aberto para outras leituras marcantes também. E vamos voltar para fazer outros desses, porque achei muito massa. Já deixa aqui Ah, vamos. o convite feito para uma próxima conversa. Muitíssimo obrigado, fiquei muito satisfeito com a sua participação. Super topo. Eu que agradeço. E a gente vai ficando Adorei. por aqui. Vou fazer como eu fiz com os outros episódios, vou tirar uns trechos e colocar no Instagram, e o vídeo completo na íntegra vai lá para o YouTube, para a gente deixar registrado, que eu fiquei muitíssimo satisfeito. Vou atrás desse livro para ontem. Eu vi que o pessoal ontem na live de Silvia ficou empolgado com o Mestre Margarida, pronto, aí eu fiquei empolgado com esse aí, Sim, demais. eu sou uma empolgada com ele. Eu não Muito li massa, ainda. Eu sei que eu vou massa. amar. Eu tenho certeza. Ei, pois então, valeu. A gente vai ficando por aqui Obrigadão. e até uma próxima. Fiquei muito satisfeito. Valeu mesmo. Até a próxima com mais leituras, escadas. É sim. Tchau, Tchau. tchau.